E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal da Studio Excel. No dia de hoje vamos aprender a criar tabelas dinâmicas com o Google Planilhas e a partir dessas tabelas dinâmicas então gerar alguns gráficos dinâmicos de pizza, gráfico de colunas, barras, entre outros. Aproveite também e deixe aqui nos comentários se você já utiliza o Google Planilhas ou ainda utiliza o Excel. Fique conosco, se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo. Então pessoal, estamos aqui na tela hoje do Google Planilhas, onde nós vamos aprender a fazer uma tabela dinâmica. Ela tem algumas semelhanças com o Microsoft, mas no momento que nós vamos inserir elas, a gente percebe algumas diferenças. E é sobre essas diferenças e sobre essa criação de tabela dinâmica pelo Google Planilhas que nós vamos aprender agora como fazer. Para isso, então, nós criamos aqui uma tabela base inicial, uma tabela simples aqui que tem algumas informações importantes como vendedor, produtos, valor e etc. E a partir dessa base, nós vamos montar então uma tabela dinâmica com o Google Planilhas. Como que a gente faz isso? No Excel, a gente está acostumado a vir na opção inserir e tabela dinâmica. Mas na primeira vez que você vai utilizar o Google, você vai perceber que a tabela dinâmica não está aqui. Então, para você não precisar pesquisar e procurar, elas estão sempre em dados, ou seja, tudo que envolve dados vai estar demonstrado na guia dados. Para mim criar, então, o primeiro passo para criar a tabela dinâmica é selecionar a minha base. Sendo assim, vou vir aqui e vou selecionar as minhas colunas da minha base de dados. E vou vir aqui em dados e escolher essa opção aqui, tabela dinâmica. E com isso ele vai fazer então o que? Ele vai me demonstrar a minha seleção, ou seja, página 1. Página 1 é o que? É o nome da minha aba aqui embaixo. Então, se ela tivesse com algum nome próprio ou qualquer outra coisa, ia demonstrar aqui. E no A, dois pontinhos E, são a minha referência de coluna. Ou seja, da esquerda para a direita, minha coluna inicial e minha coluna final. E na opção aqui, inserir em, eu tenho duas opções. O que são? Nova página, ou seja, eu vou criar uma nova aba para inserir a minha tabela dinâmica. Ou também a opção de página existente, caso eu queira utilizar a minha tabela dinâmica na mesma aba da base. Com isso, então, eu precisaria preencher esse campo aqui, informando qual célula inserir, então, a minha tabela dinâmica. Para esse exemplo, então, nós vamos utilizar o que? Nova página, para criar uma página só para tabelas dinâmicas. E vou dar a opção aqui, criar. Sendo assim, ele me abre uma nova planilha, nova aba, com algumas diferenças, né, do Excel. Vejam até a visualização, ela é diferente. E eu tenho aqui as opções de linhas e colunas. Essa opção é semelhante ao Excel, ou seja, linhas é todos os meus dados na vertical e colunas é meus dados na horizontal. E valores seriam uma simplificação de quais os valores que eu quero representar ou demonstrar no meu trabalho. E aqui ao lado, então, eu vou, em vez de arrastar as informações que eu tenho na minha tabela, eu tenho a opção aqui de adicionar. Ou seja, eu tenho linhas, colunas, valores e filtros, semelhante ao Excel, mas eu tenho a opção de um botão adicionar. Então eu vou, no primeiro momento, eu vou o quê? Eu vou detalhar os meus produtos pelo valor total. Então, na minha linha, eu vou inserir aqui em adicionar, eu vou selecionar a opção de produtos. Note que aqui ele vai sempre trazer o texto do cabeçalho da minha base de dados. Então aqui, produtos, certo? E eu vou o quê? Eu já tenho duas opções aqui, mostrar totais. Caso eu queira mostrar, eu já não preciso ir lá no cabeçalho e procurar, ele tem a opção direto aqui. Eu vou deixar desmarcado e vou ordenar. Então, aqui tem a opção de ordem alfabética crescente ou decrescente e classificação, certo? Mas eu agora preciso trazer o quê? Os valores que eu tenho para demonstrar nos meus produtos. Então, olhando aqui, o que eu precisaria fazer? Eu preciso inserir na aba valores, certo? Então vamos vir aqui, valores, e vamos representar o que? A coluna de valor, pois eu quero representar os valores monetários por produtos. E agora eu tenho então
os valores detalhados, note que ele trouxe na soma, em inglês sum, mas eu tenho aqui o resumo por o quê? Posso escolher diversas outras opções, por exemplo, contador, o máximo e o mínimo, um produto e entre outros. Nesse caso, então, como eu quero a soma, eu vou escolher a opção sum. E assim ele vai o quê? Ele vai somar todos os valores de cada produto na minha base principal. E aqui eu tenho a opção então do quê? Mostrar os valores como eu quero representar. No caso padrão, ele vai sempre trazer a formatação de célula da minha base de dados. Nesse caso, eu tinha formatado ela para ser em reais. Então ele já trouxe os reais e trouxe também a somatória de cada produto. Para mim fazer a confirmação então dos valores, se a minha tabela dinâmica demonstrou corretamente, eu posso usar a função soma-c do Excel, que no Google Planilhas a gente encontra ela por sum-if, ou seja, soma-c em inglês. E aqui eu tenho já a opção então do meu intervalo. No meu intervalo eu vou selecionar o quê? Aonde vai buscar a televisão, certo? E no meu critério eu vou informar aqui em texto a opção televisão. Sendo assim, eu quero o meu representado final em valores. E note aqui que na opção para televisão, o meu valor total foi de 82.200. Se eu confirmar aqui na minha tabela dinâmica, esse valor de 80.200 se confirmou na minha tabela. E a partir dessa tabela, eu posso então criar um gráfico dinâmico. Para isso, eu venho aonde? Eu venho aqui na opção inserir gráfico, com a minha tabela dinâmica selecionada, ele vai o quê? Ele vai me trazer um gráfico, digamos que bem mais moderno, a tecnologia que o Google está usando para desenvolver os gráficos, as tabelas, ela já está numa visualização bem mais avançada, né? E bem mais simplificada de se entender. E aqui então eu já tenho as opções aqui, gráfico de pizza, gráfico de colunas, e eu já consigo ir visualizando automaticamente cada vez que eu escolho qual gráfico eu vou fazer. Então aqui tem um gráfico de pizza, tem o gráfico de colunas, e conforme se eu alterar os valores aqui, vamos fazer algumas alterações aqui na nossa aba principal, e vamos atualizar a tabela dinâmica. Fazendo isso, ele já vai automaticamente atualizar. Vejam que ele já atualizou os valores e automaticamente refletiu essa atualização na tabela do gráfico. E assim então a gente consegue ir manipulando as informações com o Google Planilhas e representando então a nossa base de dados bem didática. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e até a próxima.